Vamos iniciar agradecendo, né, a Deus, agradecendo por nós, né, pelo dom da vida e pedir pelos nossos irmãos que nesse momento choram a dor dos seus entes queridos, o retorno à pátria espiritual. Muitos não compreendem, mas Deus está para amparar todos nós. Podendo não compreender, mas entendendo que a vida continua, o seu despertar será permitido, não é, para cada um desses espíritos que retornam na incerteza, não é, da incompreensão de que não existe a vida após a vida. Mas aqui sabemos da imortalidade da alma, que podemos sempre estar atentos, não é, ao retorno, fazendo o nosso melhor. Jesus nos dê sempre o entendimento, nos despertando para as nossas dificuldades, sabendo que tudo aqui na Terra é passageiro. Nos preparamos para esse retorno, para uma vida mais de vivências, de experiências que aqui adquirimos e levamos para o mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a sua paz. Que assim seja. Assim seja. Ok, Maria Carmen. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite, Mari, Carmen. Já falei com Anne, Dalva. Tem mais gente aqui chegando, Ivonete. Ivonete chegando. Boa noite, Ivonete, Elisângela e todos. Boa noite. Ih, mexeu. E calma. Vamos lá naquele mesmo trecho, né? Pela primeira vez. Ficou mais fácil a gente pegar o parágrafo todo. Ele está analisando, ele está se observou, André Luiz, que já não é mais o mesmo. Hoje até na palestra de Teresa, ela falava sobre isso. Essa autoobservação, o autoconhecimento. Porque geralmente a gente só fica olhando defeito. Claro que a gente tem. Mas nós também não somos mais os mesmos. Desde o primeiro momento em que adentramos a doutrina espírita. E ele descobre isso e isso o alegra. Né? Ele diz que ele precisou da dor. Né? A gente, é claro, eu fui pela dor, mas fui na encarnação. Ele foi pela dor no mundo espiritual. Então a gente espera pelo menos que a gente não vá nem pela dor, né? Para fazer esse trabalho de transformação íntima, de renovação íntima. Né? O livro é para isso, para que a gente esclareça-se e ponha a mão na massa, renovando os nossos próprios sentimentos e ações. Então, pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Veja o nível de transformação. Fácil, só é falar. Ele sabe, por isso que ele coloca que doeu, igual uma picareta, um alvião, uma picareta agindo por dentro dele. O ciúme da mulher, o apego aos filhos, o apego aos bens, agiu como ele estivesse recebendo picaretadas dentro dele, né? O alvião. Quebrar a concha de antigas viciações do sentimento. Ele está dizendo que ciúme, apego, isso são vícios, sentimento viciado. Né? Então, ele viu o marido da mulher, agora como um benfeitor. Está cuidando dos filhos dele, pô. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, o dono da casa, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Veja o nível de transformação desse. É uma renovação, é um novo André. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão
porque necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, né? Os benefícios da doutrina espírita, do mundo espiritual, da imortalidade da alma, né? Da necessidade do perdão, né? Amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Veja que beleza, cara. Isso aqui é fácil? Quem lê o livro de André Luiz, Sexo e Destino, você vai ver que não é. Porque o espírito guardião da família, quando vem ajudar a filha dele, que está em vias de desencarne com câncer há meses. Então eles vêm fazer o preparo para que a equipe do desencarne faça o desencarne. André Luiz é um estudante e vai com ele. Quando chega lá, ele vê o marido cuidando da filha dele, o genro dele. Ele está desencarnado, o marido não está vendo nada. Daqui a pouco, o marido com aquele zelo com a mulher, com aquele zelo. Quando a enfermeira ao lado, quando a enfermeira vai para a cozinha tomar um cafezinho, o marido começa a agarrar e se beijar com ela, com a enfermeira de meses da mulher dele. Rapaz, o benfeitor da família, por isso que Kardec coloca de uma maneira direta, a gente vai ver nesse livro. Espírito protetor é uma coisa, espírito familiar é outra. Eles não estão no mesmo nível evolutivo. Está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca na maneira didática. Ele tem uma tarefa, mas o espírito protetor perdeu a paciência. Quando o homem, eles começam a esmurrar o encarnado. Esmurrar mesmo. Só que o murro passa, porque ele está em outra dimensão. O guia tem que descer, entre aspas, né, vibratoriamente falando, para aplicar um passe nele. Ele foi beneficiar a filha. Quando ele vê o marido traindo a filha com a enfermeira dela, se beijando na boca, na cozinha, né? Ele ficou tão indignado que ele começou a esmurrar o homem. Ele não conseguiu fazer essa conversão íntima, que está no capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está na fase do instinto e das sensações. Está no Evangelho, né? No começo a gente só tinha instinto. Quando corrompido e avançado, temos sensações ou paixões. Avançando mais, temos sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. André Luiz está começando a sentir esse amor fraternal. O marido é meu irmão, o marido de minha mulher. Os meus filhos, como eu falo, que não é meu neto, meu filho. Em verdade, ele é meu irmão. Né? A gente vai entendendo isso. Quando ele começa a ter essa visão do alto, ele começa a se libertar dos laços inferiores ou das viciações do sentimento. Minha mulher, meu marido, Mário, meu filho. Diga. é porque uma coisa que eu estou aqui pensando, no caso aí de Sexo e Destino, do livro, ele tomou um susto. Foi uma situação que não foi uma situação premeditada, mas foi algo assim de chofre. Então, o impulso dele, porque, como você mesmo disse aí, o protetor está em um nível espiritual evolutivo diferente do anjo guardião, mas ele, naquele contexto, tem que levar ainda tem que levar em consideração um choque. Ele não esperava um negócio daquele. Se ele esperasse, talvez ele se controlasse um pinguinho. Mas ele tomou um susto de ver um absurdo daquele. Então, a vontade que ele teve foi de esganar o outro mesmo. O familiar, Kardec coloca, né, lá no capítulo 28 do Evangelho, capítulo das preces. Sim. Ele faz didaticamente que é o amigo da família, é o ombro a ombro. Ele tem muito ainda apego. Tem. Ele é um assistente do guardião. O guardião pode ser guardião de um conjunto de famílias. Kardec fala. Então, ele tem. Cadê meu assistente? Você vai ver nesse livro, quando o rapaz toma o coice. Onde é que estava o familiar dele? O capítulo a gente vai ver. O rapaz toma o coice de cavalo. E o guardião é chamado. Né? O espírito familiar é chamado. Não, você não estava protegendo ele? Para ele tomar um coice do animal? Ele vai explicar, não vou dar spoiler, a gente vai chegar para ver.
Mas é isso que ele já conseguiu se libertar daquilo que a gente está estudando para não ficar no mundo espiritual igual a ele. Ou como esse aí do livro Sexo e Destino. Porque para ser guardião, protetor, ele se prepara. Né? O livro, Sim. E a vida continua. 30 anos de preparação para ser o anjo guardião, o anjo, o protetor da família. Cada caso é um caso, mas nesse caso, né, Ernesto Fantini e a outra, para ser guardião da família, o guia fala, vocês vão dar 30 anos, vão estudar, e 30 anos de preparação com eles, junto a eles, né, ajudando a eles, e se preparando no mundo espiritual, para ajudar, e depois vocês poderão reencarnar, quando eles se casam, enfim. Diga, Anne. Concordo com Carmen. É uma situação difícil, né? Porque mesmo a gente estando do outro lado, estudando, trabalhando para evoluir, reencarnar, né? Com aquela preparação toda, que a gente mesmo com toda aquela preparação, quando chega aqui, muda tudo, né? Quer dizer, para uns, né? Então, imagine você aparecer no meio daquela família, né? Que você vê, como falou, a sua filha ali, vai lá para proteger sua filha, de repente vê uma situação do marido, como foi o caso do André Luiz, né? André Luiz, quando foi visitar a família, descobriu o quê? Que a mulher tinha casado de novo. A reação dele também foi o quê? Violenta, né? Veio aqueles pensamentos, tanto que ele voltou no umbral, mas ele tinha aquela preparação, né? Que ele parou, pensou, refletiu e voltou. O mundo espiritual, diferente, aceitando. Então, não é assim, ó, mesmo que a gente vá, né, para o mundo espiritual, trabalhe, estude, e retorna, vai visitar o seu guardião, que tem que estar realmente bem preparado para isso, que não é para qualquer um assumir esse caso, não é, né? Então, eu acho uma situação realmente diferente, tanto que é um pouco difícil ser um guardião da família. Por isso que responde, a própria Carmen respondeu a dúvida dela, que eu falava, entre o coração e a cabeça, o raciocínio vai uma distância, né? Ó, o coração é aqui, a cabeça é aqui. A cabeça estudou, se preparou, mas na hora que viu, a emoção dominou, acabou. Aquele instinto, né? A emoção dominou e pronto. Então o filho dele, imagina se ajudar, ele passou o tempo ajudando o filho dele. Aí o filho dele vai... Imagina se ele estivesse vivo, hein? Visse uma cena dessa, mas tá bom, né? Vai para a faculdade o filho, uma coisa. O filho é ofendido. André Luiz, realmente, se não tivesse com essa transformação, que aqui não é seu estudo mais, ele ia querer defender o filho. Né? Mas, mesmo que o filho tivesse errado, aí o guia, o guardião vai ter que vir, peraí, o seu filho está errado. Seu filho atropelou, pegou o carro, dirigiu, bebeu, dirigiu. Mas é meu filho. No mundo espiritual a gente continua assim. Mas aí ele está dizendo que ele está saindo disso. Que a dor agira na minha construção mental, está lá em cima. Então, os filhos dele não eram propriedade dele, todo mundo era companheiro, irmãos. Então ele está vendo mais alto. Porque ele está vendo que eles são filhos mesmo de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros. Compelido, novamente ele volta a destruir meus castelos de exclusivismo injusto. Senti que outro amor se instalava em minha alma. Mas esse é o processo de todos nós, né? No caminho, está no capítulo 11 do Evangelho. A gente, quando a gente diz assim, outro amor se instalou em mim. Um espírita. Aí, só botar no papel de homem, sua mulher lhe traiu. Ele está obrigado a ficar, né? Nem Jesus concordaria, ele falou com isso. Olha lá, a separação, desde o tempo de Moisés. Mas não é matar a mulher. Porque o Brasil, hoje, aliás, desculpe minha coisa, feliz Dia das Mulheres, né? Obrigado. É por isso que no outro grupo que eu estava fazendo o estudo das obsessões, eu senti umas espetadas. Obrigado. Eu senti umas espetadas estranhas. É porque não dei os Feliz Dia das Mulheres. Você nem foi, não foi? Foi, não foi? Obrigada. Também não.
do outro grupo, ele nem tocou no assunto. Agora, você é tranquilizada, Viva viu? as mulheres! Foi por isso que mandaram eu desligar o ventilador, que estava incomodando, e eu fiquei no calor o tempo todo. Mas agora. Ele disse que estava no céu, no calor, viu, gente? Mas tá certo. Agora que eu estou percebendo, feliz Dia das Mulheres. Então ele foi compelido, né, pela dor, sempre é isso. No caso dele, não precisa ser assim. No caso dele foi a dor, o choque, o desconhecimento de tudo, a mulher é minha, o filho é meu, a casa é minha. Desculpe aí, boa noite a todos, que eu entrei e nem falei porque estava na aula. Boa noite. boa noite. Boa noite. Esse exclusivismo é injusto. Agora, é fácil falar. Então, o que Anne disse aí? Porque ele viu que era um exclusivismo injusto, quer dizer, ele se separa da mulher, 8 anos, aí ficam mais os anos que ele está aqui. A mulher tem que ficar sozinha, não tem que ter ninguém. Então, quem frequenta a mediúnica sabe disso, que os espíritos chegam assim. Rapaz, quantos anos você, às vezes, tem consciência que já morreu? 10, 12, 15 anos. Então, sua mulher tinha que ficar sozinha? Rapaz, você fica assim. É um egoísmo tão profundo que o doutrinador tem que se virar nos 30, para não dizer umas boas, né? E os guias têm que intervir, porque às vezes o cara 15 anos morreu, tem consciência, não, alguns têm que morreu, volta para dentro de casa, irritando, perturbando, e quer que a mulher ficasse sozinha. Quer dizer, se fosse ao contrário, não, né? Mas ele, não é isso? Então André Luiz vai percebendo isso aqui. Ô, Mário, não digo nada, eu não digo isso não, porque eu sei a situação do machismo do homem. Desculpe aí, viu? Mas também tem mulher, né? Você vê naquela outra obra, essa obra. Não, pior que eu tô brincando, é vice-versa. O homem é o pior, porque as estatísticas mostram o número de Você vê aí que nosso Brasil, como é que estamos, né? Na história do feminicídio, por causa dessa história, desse egoísmo e desse orgulho. É isso. Pessoa, mulher, pronto, posse sua. Não tem direito, não gostei mais de você. Fazer o quê? Você sente, você dói. Você gosta dela, tem paixão. Mas tem mesmo, ela não é sua, pô. Órfão de afetos terrenos, sim, ele vai reconhecendo, né? O inventário, sempre que ele falou, Emmanuel termina o capítulo que a gente lê, tem que fazer o inventário das nossas próprias realizações, ou seja, final de ano, faz o balanço, né? As lojas, o inventário do que tem, e aqui o inventário é interno. Ele começa que ele era órfão de afetos, a família que ele construiu nem pensava nele, exceção de uma menina que entrou para o espiritismo, aquela que no filme toca piano, só ela, e foi corrigida pela mãe. Depois que ela entrou nessa religião agora, deu para pensar no pai, que já morreu há quase 10 anos, e dizer, você constrói um lar, constrói uma família, filho, e morre, e ninguém pensa em você. Você chega em casa, procura o seu retrato na parede, tem a de Ricardo, ó, lá, empendurada. Você vai por coisa, cadê minhas calças? É de outro. Ou pior, o outro ainda está usando, se for o tamanho dele. Ricardão, é do Ricardão. Se for o tamanho dele, ainda está usando. Rapaz, a gente ri aqui, porque não é com a gente, mas isso dói. Isso dói. Não é, né? Isso é de enlouquecer. Eu digo você, mediúnica é a prática dessa teoria aqui. A mediúnica é a prática da teoria. Que a gente vai ver isso na prática. Os espíritos enlouquecidos de raiva, de dor, de ódio, querendo matar até a mulher. Diga, Jéssica. Boa noite para todos. Também não dei boa noite não, Conceição. Eu assisti um filme, Mário, tem pouco tempo, que é baseado em fatos reais, e ela ficou, se não me engano, acho que 10 anos. Ela foi sequestrada, e não só ela, além dela foram sequestradas mais 6 mulheres. As outras mulheres, tanto o pai como a família, botaram cartaz, fizeram de tudo para encontrar. Foram nas redes sociais, foram para a televisão, menos ela. E o sequestrador, o cara que sequestrou ele, sempre bateu na mesma tecla: ninguém gosta de você, ninguém te procurou. Nossa. E isso, se teve um livro, depois teve agora o filme, e eu fiquei assim,
para pensar. Encarnada já dói. Imagine desencarnada. Órfão de afetos terrenos. Quantos Encarnado, eu acho que vai doer mais, viu, Josi? Porque eu vou ver se eu acho um trecho do filme e boto aí para vocês verem. É horrível. Ele bate, ele estupra de todo jeito. Eu não quero ver, não. Não, é bem interessante, Mário, porque você acaba tomando uma lição como para você, sendo que de um modo positivo. A gente não deve esquecer das pessoas, seja ela encarnada ou desencarnada, seja ela se autodizendo inimigo ou amigo. Não devemos. Com certeza, porque ele sentiu assim, órfão de afetos terrenos. Quanta gente só tem, às vezes, uma prece dia de finados. Por isso que Kardec, os espíritos dizem a Kardec, que aquilo é um benefício, embora que o espírita não faça, né? E só orar pelos outros dia de finados, nem vá no cemitério, mas o espiritismo respeita a tudo e a todos. E vai dizer que multidões acorrem, está no livro dos espíritos. Porque muitas vezes a pessoa só ora naquela noite. Então, depois fica largado ao léu, órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Bom, ele já está com outro amor instalando-se em sua alma, né? Que já compreendeu que o marido é a mulher dele não é dele, o marido não é um irmão dele, não é um inimigo dele, os filhos não é posse dele, são companheiros. Então, aqui já não é só conhecimento teórico, instrução, estudo. Ele sentiu, é o que está no Evangelho. Está lá no Evangelho. Pode pegar capítulo 11 do Evangelho, Lei de Amor. É um estado de transição interna, que todos nós, sem exceção, vamos ter que passar por essa transição interna. Deixar, né? Ninguém perde o instinto, nem o espírito puro. Está no capítulo Instinto do Livro dos Espíritos. Mas ele tem um controle, os instintos não o dominam. O espírito puro não perde as paixões, porque as paixões são neutras. Paixão é o desejo, né? Tudo isso que envolve. Ele já é um cavaleiro que domina o cavalo, as paixões. Tá? Essa é a imagem do capítulo 12 do Livro dos Espíritos. É a gente dominar o nosso ego, não deixar ser dominado por ele, mas até o ponto de a gente amar até o inimigo. Veja que a gente tem exemplos de amores doce, né? Amava a todos, né? Chico Xavier, aquilo ali. Mas Jesus coloca o ápice, né? Quando alguém faz algo que você tem como inimigo, ame, né? Não é trazer para dentro de casa, mas reparar com o bem o mal que ele lhe fez. Então ele já começa a se instalar isso nele. E ele começa o quê? Consciência universal. Ouvir, entre aspas, Deus. Né? Aonde? Em tudo na natureza. Vamos ver aqui. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Na Terra está cheio de gente assim, desencarnada. Eu tive anos assim. Tenho 24 anos tentando, né, compreender como eu era distanciado dessas leis. Né? A natureza recebia, ele começa a observar Deus, aonde eu não estou vendo, ele não é espírito puro, mas ele começa a sentir Deus nos detalhes simples da natureza. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas do que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo na alegria de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinária significação. Então veja o que provocou isso nele, Ivonete. Essa dor, né? Esse alvião, essa picareta, ele dá essa imagem, dessas decepções que ele teve, que reconheceu que ele só deixou coisa para a mulher. Os filhos, ele só deixou o quê? Casa, médico famoso.
boas faculdades, bons estudos, bom tudo aquilo ali. E o afeto real, sincero, afeição real e sincera? Não havia exceção, ele não cita aqui, mas no capítulo nosso lá ele fala de uma das filhas dele que estava entrando no espiritismo, que começava a orar por ele. Mas os outros, ele como fosse uma coisa, foi embora, o móvel retirado da sala, não tem uma foto, não tem mais nada. Acabou tudo. Tudo que o cara construiu com suor, tudo foi esquecido. Afeto, casa, tudo. Rapaz, isso não é fácil não, cara. Então o que a Anne falou. O estudo, o raciocínio não segura para muita gente, não segura a emoção. Diga aí, Ivonete. Eu estou compreendendo que ele não foi afetuoso com os filhos, e no caso, essa menina só passou a orar por ele por conta da religião, né? E os outros nem lembravam. Por conta dela ter entrado no espiritismo, ela tomou a consciência de que deveria passar a orar pelo pai. Ele não se aprofunda em nosso lar, mas você lembrou algo bem. O que é afeto para alguém materialista? Ele ia para a religião, como ele fala. Afeto, dá um beijo no filho, parabéns, passou de ano, meu filho começou ontem. Então, opa, vou dar um presente. É uma relação muito materialista. Então, vou dar casa. De repente, o outro companheiro da esposa dele tem esse lado afetivo, que ele chegou e viu os meninos com interação com o homem, né? Que eu acho que o ciúme dele maior deve ter sido esse também, né? Doeu mais, bem atenta a você. Do que a própria mulher. Diga, é isso aí. Muita gente acha que afeto dá coisas. Aliás, a humanidade está cheia de Andrés, Luiz. E quando chega no espiritual, ele só recebe aquilo que ele deu. Ou seja, quase nada. Deu coisa e aí as coisas vão sustentar ele no espiritual. Diga, cara. Não, era isso aí mesmo, porque o materialismo, ele não vai cobrir o afetivo. Então, ele pode ter sido um bom pai dentro dos padrões de um mantenedor de uma família. Então, deu escola, deu boa casa, deu luxo, deu tudo, mas não deu o principal. E aí, como esses meninos, essas crianças cresceram, se tornaram adultos, encontrou alguém que preenchesse, que fizesse, até mesmo porque, que a gente pode entender, para fazer o papel de pai sem ter sido o pai biológico, é porque este homem que aparece com a figura de pai, ele certamente supriu a carência afetiva, senão ele não ocuparia no coração das crianças esse papel, porque a única coisa que as pessoas teriam afeto ao marido da mãe, se ele fosse um homem afetuoso, senão os filhos também saíam correndo, porta fora. É bom estudo, tá vendo? Li várias vezes, não tinha visto esse ângulo, é um ajudando o outro, é isso aí, é um ângulo que Ivonete percebeu, que você complementou. Então, o ciúme dele, da mulher, e também da dor de ver os seus filhos amarem o marido da mulher. Isso, aí que é enorme para ele. E nenhuma prece, nada na lembrança, numa foto, nada. Então ele ficou só órfão de afeto terreno. O que vai me prender mais aqui? Eu tenho que buscar outra coisa. Aí ele começa, depois da dor, que enxugou as lágrimas, não sei quanto tempo durou aqui. Chorando. Essa dor trabalhando meses ou anos nele. Aí ele começa a perceber o que é natureza. Né? A gente passa, ele vai deixar de comer, meu Deus, quanto tempo eu passei enfurnado em laboratório para ganhar dinheiro, para comprar a casa de campo que ele tinha, para comprar outra casa na ilha, para comprar não sei o que, o melhor carro. No meio do caminho eu nunca valorizei de ver uma flor, de ver a beleza do sol, né? De ver o sorriso de uma criança, ver um animal correndo para a gente. Aquilo aí você constrói uma casa com jardins imensos, com empregado, e você não aproveita em nada, porque fica ali com um copo de uísque na mão, olhando para o celular, com as plantas crescendo, um lugar lindo, cara. Mas a pessoa não aproveita nada, então ele começa, pouco a pouco, a escutar, né?
os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Ele começou um processo, José, de meditação, que Emmanuel vai dizer que a gente não pode se perder, né? O processo de meditar, né? Contemplar, não a contemplação ociosa, mas, meu Deus, tem uma música de Luiz Gonzaga, né? Fantástico, você olha, você chora de emoção. Que compositor absurdo, quando ele vai falando que automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher, né? Quem é rico anda em burrico. Ele traz a realidade, eu li a biografia dele. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé, mas o pobre vê no riacho o orvalho, nosso Senhor, que água fresca, nosso Senhor. Ele ouve o galo campina, aquele todo chipadez, quando canta muda de cor. Quem está em automóvel, quem está com dinheiro não observa isso. É uma das músicas, para mim, uma obra-prima de Luiz Gonzaga. Diga, Jasmine. Não existe coisa melhor do que esse tipo de contemplação da natureza. O mar, o sol se pondo no mar, a gente pensa que a água fica fria. É o momento que a água fica mais morna. O espelho de água quando a lua desce. Você não existe coisa mais linda no mundo. Ou o nascer do sol em cima das nuvens. Você não vê uma coisa tão... Aí você olha, abre os olhos e diz, isso é uma criação divina. Isso só Deus poderia fazer. Você vê as plantas aqui. Quando eu coloco o nome dele, Mozart, eu sinto, Mário, elas agradecendo. Às vezes, sim, pode ser até coisa da minha cabeça, mas eu vejo elas bailando, dançando entre si. E eu vou te dizer, não existe coisa melhor do que o cantar do pássaro de manhã, batendo na sua janela, dizendo, acorda. A melhor beleza da vida já começou e você continua a dormir. Você hoje virou uma poetisa, viu? Não é poetisa. Pois é, Carmen. Deixa eu te falar. Isso, na verdade, foi um tempo da minha vida, das águas. Quando começava a lua a baixar e o espelho, achava a coisa mais linda do mundo. Hoje eu acordo com o bicar dos pássaros na minha janela. Votos. É isso que ele está dizendo. Que aqui, a colônia espiritual, ele entrou na colônia como? Doente. Né? A colônia espiritual que me abrigava generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. Eu não tinha como perceber. É como eu posso ir, digamos, se eu tivesse dinheiro, estou com um doente, vou para o Albert Einstein, um dos maiores hospitais da América Latina, onde vão os presidentes da República. O Hospital Aliança, eu trabalhei, não tem um fiapo de papel, pelo menos em 92, quando eu trabalhei lá. Não tem, você podia dormir no chão do hospital, porque uma coisa era de altíssimo padrão, não tinha plano de saúde só para diretor de Banco do Brasil e Petrobras. Menos diretor, ninguém aceitava, só fazendeiro e tudo mais. Quer dizer, você, não sei agora como tá, foi em 92, mas aquilo ali eu ficava extasiado, era escriturário. Mas se eu tivesse doente, eu percebia esse hospital? Eu não percebia porque eu estou enfermo. Eu só penso na minha dor, no meu exclusivismo, na minha dor. E é natural. Eu tô com a está indo embora para casa. Eu estou cheio de problemas. Vou para um palácio com dor de cabeça, com uma doença mais grave, um câncer, o que for. Aí disseram, você ganhou na loto, vai morar no palácio, mas o seu câncer é incurável. Eu não vou apreciar a beleza do palácio. Ele não conseguia, ele era doente. Como é que ele ia apreciar a beleza da colônia? Agora não. Agora ele é um André Luiz renovado, tornado novo. O rumor das asas de um pássaro, que a nossa amiga falou, o sussurro do vento, a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo meu pensamento de prodigiosa harmonia. Quer dizer, você vai para uma Madre de Deus, eu vi lá na família. Tereza deve ter visto também.
jovens, inclusive o meu, o celular, deixa eu botar aqui a tela, uma praia, olha que praia linda eu coloquei na tela, eu digo, tem uma linda ali, ó, no lado, é melhor você caminhar na areia e aproveitar, para ficar olhando a tela com a praia, tem uma linda, a gente nem 10 minutos, nem 5 minutos, raro vai, foi uma vez para praia, um mês e pouco, porque o celular, quando você chega, então ele começa a perceber isso, como eu citei aqui na música de Luiz Gonzaga, que eu acho fantástico. Se ele fosse de automóvel, porque ele tinha dinheiro, ele voltou para ver o pai dele, rico, na biografia ele fala, ele resolveu deixar o automóvel em outra cidade e foi de cavalo, foi caminhando, caminhou léguas. Ele foi olhando, relembrando o Juazeiro que ele fala, onde era a primeira namorada que deu fora nele, Juazeiro, Juazeiro. Ele vai recebendo a intuição, bebe água fresca, ele cita, a água do rio. Essas coisas, a gente sabe que existe progresso, mas a gente não pode se perder. Palavra de quem? Do Papa Francisco, quando veio aqui. A gente não pode perder de contemplar a beleza da natureza criada por Deus. Achei fantástico o Papa Francisco falar isso. A gente não pode se perder disso diante de uma tela azul no computador e deixar de ver uma flor de maracujá, os pássaros cantando. Então ele começa a perceber, meu Deus, o que eu dei valor, dinheiro, para erguer patrimônio, não valeu de nada. Porque nenhum afeto daqueles a quem eu deixei, eu encontro ressonância aqui. Rapaz, isso destruiu a pessoa de depressão, de tédio. Ele vai entrar em tédio, você vai ver aqui. Narcisa que vai tirar ele. Porque ele vai começar o tédio, que é o processo já de depressão. Não vou trabalhar para quem mais? Os filhos ninguém se lembra de mim. Eu sou sozinho. Minha mãe mora em outra colônia. Meu pai nas trevas. Eu estou sozinho. Imagine o pai e as irmãs nas trevas. A mãe numa colônia superior. Os filhos encarnados não pensam nele. Sozinho em Deus. Sozinho. Quem está em depressão, como ele vai entrar aqui, é daqui para ali, no mundo espiritual. Quem vai tirar ele é Narcisa, do tédio, disso aí. Então, ele diz, no horário, a vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, vivera em nosso lar como hóspede enfermo, aquilo que eu falei, de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Ele só pensava na mulher dele, no filho dele, nele, morando naquela cidade que o filme que é uma beleza não aproveitava nada. Então, é a mesma coisa se eu for para um país desse dito primeiro mundo, de beleza, qualquer um de nós, fantástica, numa viagem de turismo, cheio de problema na cabeça, como um enfermo. Você olhou tal lugar, você aproveitou aquele mar, tirou a foto naquilo ali, mas você não está ali. Você está vivendo ali, que passou 15 dias ali, mas você está enfermo. Quem é que descobre, revela isso? A pesquisadora Ellen Van Bach, ateia. Durante 16 anos ela pesquisa 750 voluntários nos Estados Unidos, regressão de memória. Ela não acreditava em Deus. Vá além do último, 10 perguntas para 750 pessoas. Você vive antes do outro vivo, 100%, derrubando a tese que ela não acreditava em espírito, em Deus. Todos disseram que existiam antes do útero da mãe. Onde você está, há um lugar maravilhoso, fantástico, e as pessoas me amam, 98%. Aí ela pergunta, e por que reencarnar? Porque o lugar é lindo, mas eu estou doente das minhas emoções. Eu preciso reencarnar para me reeducar meus sentimentos. O livro é Vida Antes da Vida. Não tem em português, mas tem no livro, quem trabalha as pesquisas é Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos. Ele vai trabalhar o livro todo da pesquisadora Ellen Van Bach, já desencarnada. O lugar é lindo, nosso lar, mas eu sou doente, então eu tenho que reencarnar para reeducar meus sentimentos. Diga aí.
Eu estava aqui, Mário, pensando, assim, na mediúnica, fosse o caso. Poderia se passar até, como você falou aí, né? O filme, né? Ele vê a vida dele como foi, para ver a situação que ele está agora, o que ele pode fazer, né? Da melhora dele no mundo espiritual, né? Em busca de ajuda, de estudo, trabalhar aquilo que ele... Porque se ele chegou a essa situação, é como você falou aí, quando ele era encarnado, ele não dava tanta importância assim à família, à natureza, a Deus, completamente, né? Tudo que você falou aí. Ele se fechava em si mesmo, né? Ficava nele e acabou. Exatamente, só nele, fechava nele. Então, na mediúnica, seria o caso até, né? Não sei se, não me lembro se vai ter a seguir isso aí, de passar a vida dele como foi. Você está falando uma regressão. Exatamente. Uma técnica que é utilizada, né? Pelo doutrinador. Porque quando a gente para... Se na mediúnica, né? O doutrinador podia fazer isso. Uma regressão. Como ele está preocupado porque deixou a família, ninguém ora por ele, ninguém pensa nele, para ele não existe mais, então teve um porquê, né? Então é um caso dele levar uma reflexão, refletir na atitude dele. Isso. Então ele está fazendo isso aqui. Se ele fosse para mediúnica, ele seria provocado, né? Sim, na mediúnica. Uma reflexão que ele não precisou ir, ele mesmo já está fazendo. Exato. Diga... Entendeu? Porque isso aí já não levaria ele à depressão. A Mari vai falar? Tem aqui 48. Então eu pensei que você tinha aberto aí. Não, Mário, mas eu também fiquei muito pensativa, né? Quando a gente fala que a gente trazendo para a situação de André Luiz, que estamos estudando, mas eu trago muito também para a minha realidade, né? Quais são as memórias que a gente está deixando para nossos filhos, para as pessoas que convivem com a gente. Eu falo muito de brincadeiras bobas que eu faço às vezes com um menino de Páscoa, de fazer o ovinho, de esconder, coisas simbólicas bobas, mas minha filha uma vez me falou assim, minha mãe, você sabe quantos anos eu tenho? Por que a senhora está fazendo isso? Aí eu falei, eu estou construindo memórias que quando você tiver a minha idade, você vai falar, olha, essa época minha mãe fazia isso. Não só esse tipo de memórias, como as memórias gastronômicas também, para que a gente crie, porque acho que tudo é um vínculo que a gente vai criando, né? Essa afetividade a gente vai criando dia a dia. E aí a gente traz para a nossa realidade, que memórias eu estou deixando para meus filhos, para as pessoas com quem eu convivo. E quando a gente falou sobre essa parte que você estava lendo agora, dele estar no mundo espiritual, ou dele estar em nosso lar, e ele está tão doente que ele não conseguia ver a beleza do local. Eu trago também para mim. Eu levei minha mãe lá para Salbara, tudo isso que vocês falaram, eu estava comentando até com o Tiago aqui, né, de pássaro, do amanhecer, gente, o sol de lá parece que é diferente, o céu é diferente, a água, tudo eu acho diferente, eu acho maravilhoso. Eu gosto muito desse contato, eu digo que eu vejo Deus nas coisas, até no pé de coqueiro, eu acho lindo, eu vejo Deus. E minha mãe falou, tudo sem graça, não tô vendo nada demais aqui. Eu falei, minha mãe, bora dar uma caminhada aqui no mato, vamos ver as coisas, não vejo graça nenhuma. Tem um sítio de um colega da gente que é um espaço enorme, bem agradável, diferente do meu, que é mais simples. Eu falei, bora pra lá, ela não vê graça nenhuma ali, já fui, já voltei. Então, tudo está aqui, né, na mente da gente, quando a gente está realmente doente, um quadro depressivo, não é isso? A pessoa está ali naquela introspecção que tudo é cinza. Então, vale muito pra gente esse ensino de hoje, né? Obrigada. Com certeza. Boa exemplificação isso aí. Você deu. Então é isso, a pessoa doente não vê a beleza que está em volta dela. Muito bem. Eu vou ler só esse trechinho, porque a gente vai voltar para ela, né? O tempo está se esgotando. Mas é aquilo que eu fazia na prece, Tereza. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Isso eu digo com certeza. Todos que estão aqui, sem exceção, já está nesse nível. A gente já... Vamos botar assim, só um exemplo. Acabou o curso. Os estudos, né? Nossa, os encontros. Não vai ter mais.
Aí digamos que vocês, né? Claro que vocês iriam migrar para outros estudos. Mas, digamos, se não houvesse outros para vocês migrarem para participar dos seus estudos. Eu ia lhe perturbar toda noite. Eu senti falta. Pra você, viu, rapaz? Eu já dei feliz Dia das Mulheres, pelo amor de Deus. Olha, você disse que é perturbar ele, eu já pensei em enforcar. Eu pensei em enforcar. Eu pensei que vocês estavam espiritualizadas. O curso não saiu, mas vocês estão ficando. Mas isso é um tipo de espiritualização. Aí você que ouvir com a gente, a terra, Mário. Os guias, daqui a pouco, os guias vão começar a se benzer atrás de mim. Vamos começar a obsediar Mário. Filho, caia fora, meu filho. Caia fora enquanto é tempo. Mas é essa aqui, a conversa espiritualizante tornara-se indispensável. Por quê? A gente sentiria falta. Porque aqui é uma conversa, aqui não tem professor nenhum. Aqui é uma conversa espiritualizante em torno de temas espirituais, espiritualizante. Por isso que Emmanuel vai dizer na obra, a gente precisa de mais espiritualização, menos espiritismo, mais espiritualização. Parece um paradoxo, ele disse na introdução de uma das obras, mas ele está certo. Menos espiritismo, né? Menos estudo, mais espiritualização, mais transformação do coração, mais do sentimento, mais atitude no bem. Ele diz isso. Então essas conversas se tornam para a gente quase que, entre aspas, um vício, Vanessa. A gente sente falta quando não tem. Quer dizer, imagina se fosse o contrário, nós não tínhamos para falar mal da vida do outro. Poderia. Um vício bom, né? Um vício bom. Poderia. Não tem gente que é viciado em falar mal do próximo? Tem. Eu não sei se faz virtualmente, mas tem. E aqui a gente está numa conversa espiritualizante que nutre a gente. Está onde? No livro do seu lado, no capítulo Alimento das Almas. Amor, alimento das almas. Então, esses laços que nós estreitamos, Tereza, fala o seu microfone. Esse laço que nós estreitamos vai nos vai nos alimentando. Se eu achar. Não foi o fecho aqui? Deixa aí. Vai nos alimentando. Não sei se vocês estão compreendendo o raciocínio do que eu entendo, né? Do que eu entendi. Mas para mim, trazendo de si. Isso aqui é uma conversa espiritualizante. Não é só essa, né? Mas estou falando por cada momento aqui. Porque a gente sente falta. Às vezes fica assim, doido para chegar no horário onde cada um pode compartilhar, entender com André Luiz. Rememora como Mário, Anne, a sua vida, a sua existência aí também. Carmen, meu Deus. E a gente vai se sentindo leve, né, Mário? Cada vez sentindo mais leve. Porque a gente vai aprendendo, vai compartilhando, vai ouvindo as experiências do outro. Hoje eu vi Ivonete, eu já li várias vezes, não tinha visto por esse ângulo que ela apresentou com Carmen. E a gente vai se espiritualizando, ou seja, sutilizando a nossa alma, melhorando os nossos corações, nossas virtudes. Se interromper, a gente sente falta. Então aquela conversa de falar de política, de falar de... A gente não é alienado, a gente vive no mundo, o cara que tem que comentar o seu jornal. Mas aquilo que a gente se desgastava, debatendo, de falar que o outro está da vida do outro, ou de vida política, a gente vai se distanciando, que é o capítulo que ele vai dizer, o parágrafo que ele vai dizer no próximo encontro. Já não me interessava mais a curiosidade sobre a vida alheia. Eu gostava da conversa espiritualizante, conversar com Narcisa, com Tobias, e no caso dele, a gente é conversar uns com os outros. Isso vai alimentando nossa alma. Observe que a gente tem um amigo de 15 anos, amigo querido. Quando a gente reencontra, a gente passa horas. As pessoas vão dizer, você não para nem para comer? A gente não sente fome. Porque a amizade está nutrindo a gente, o reencontro. É isso que ele está dizendo, que é o processo que espiritualiza, de uma maneira bem simples. E que a gente está fazendo aqui agora, o que ele só pôde fazer lá. Por isso que é um espírito que a gente deve muito. Porque ele se dedicou a trazer para a gente que a gente não passe pelo que ele passou.
Porque a gente pega o exemplo dele, que é só um homem, numa cidade na época de 1 milhão de pessoas, mas é um homem comum, embora o intelecto dele não é o meu, mas é um homem nas suas emoções comum, um sentimento comum, para que não passe por aquilo que ele passou, essa decepção, esse apego, esse ciúme. Vamos se desprendendo disso, quando voltar você não vou para o Brau. É isso que ele está dizendo. Não é? Então eu acho o André Luiz muito próximo a nós. Nós devemos muito a ele. Muito mesmo. Porque ele poderia não ter escrito livro nenhum. Que ele escrevia quando era voluntário. Ele tirava das horas dele, ele continuou trabalhando nas câmaras de regeneração, tu vai ver, cuidava da mulher dele e tirava uma pausa para escrever essas obras. Por isso que ele aproxima, ele atrai Emmanuel, por essa natureza solidária que ele começa a desenvolver no mundo espiritual. Vamos para a nossa prece. 8h57, né? Faltam. Começou 8h05, estou meio perdido, mas vamos fazer a nossa prece. Sexta-feira todo mundo pode vir? Sim. Positivo. Sim. Sexta-feira eu não vou estar presente na aula, porque eu vou estar lá, agora falar como Mário, eu vou estar lá em Cabo Sul e lá, e apesar de eu ter colocado internet em casa, a internet às vezes não pega muito bem. É perto de Mário, né? Salbara. Ô, Mário, eu estava na estante olhando a lua, me lembrando, se eu estivesse lá, eu estava olhando a lua brilhando no mar, o mar de cá brilhando. Ah, beleza, isso. Nós vamos voltar. É muito bom. Então, sexta-feira, será sexta-feira sua linda, hein? Para todos nós. Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecer a presença de todos. Agradecer a presença dos guardiões espirituais de cada um, que nos honram nesse estudo singelo, onde nos reunimos com o Espírito a quem muito devemos e também ao seu médium, Chico Xavier. Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade nesta encarnação de sermos espíritas, sem nenhum demérito a nenhum dos nossos irmãos de outros credos. Nós agradecemos por aquilo que nos toca, que nos foi concedido. Agradecer a oportunidade de estar numa oficina de renovação, não para renovar o outro, mas primeiro para renovar a nós mesmos, converter os nossos instintos, as nossas paixões, elevando-as ao nível de sentimento fraternal ao nosso próximo. Isso é o esforço que todos nós já vimos e vamos empreender, graças à tua ajuda, Senhor, graças à ajuda dos benfeitores amigos. Envolve a todos os irmãos enfermos que já participam conosco desses esclarecimentos. Esperamos em Deus que eles possam melhorar-se e que um dia possamos nos abraçar. Quando soar o relógio da nosso retorno, possamos fazermos, quiçá como Roberto Carlos, ter 1 milhão de amigos. Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Vou fazer uma festa, eu não tive tempo aí.